conte-nos como era a vida de vocês antes de sacrificar para Deus participando da Fogueira Santa de Israel. Então, tudo começou desde muito nova. Foi com a separação dos meus pais. Então, naquela altura, tinha entre os 13 e 14 anos. Então, é uma altura crucial na nossa vida. E sentia-me muito mal com isso tudo, não me dava bem na escola. Então, era acumular de tudo. E com o passar do tempo, era discussões com a minha mãe, não me entendia com a minha mãe. Então, ela teve a oportunidade de ir para o centro de ajuda espiritual. E houve um domingo que ela convidou para ir à reunião das 3 da tarde. Desde então entrei e entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Passou pelo processo de libertação, Exatamente, foi acompanhada, sim. se converteu. Fui acompanhada, participei na altura do grupo jovem, que puxavam por mim. Então foi muito bom, foi um processo de libertação, porque houve um dia que eu quis tirar a minha vida. Aquele desejo de morrer agora se convertiu em desejo de viver. Ele entendeu que a mensagem e os ensinamentos, o trabalho realizado pelo Centro de Ajuda e o Força Jovem é investir em si. Exato, Correto? foi o que eu fiz. E no seu relacionamento com Deus. Exatamente. Então, terminando a faculdade, entrei para o trabalho. Então, mas havia um campo que eu queria preencher, que era a minha vida sentimental. Eu disse, então, agora já tenho um trabalho, então se calhar já posso lutar pela minha vida sentimental. E foi o que eu fiz. Chegou a altura da Fogueira Santa, a última, do Monte Sinai. Eu disse, eu vou lutar, vou sacrificar pela minha vida sentimental. Passado um mês, 2 meses sensivelmente, conheci o meu esposo. Conheceu o Daniel. Daniel, conte-nos como era então a sua vida sentimental. Não temos muito tempo, mas como era a sua vida sentimental antes de entrar no Centro de Ajuda? Ok, então muito resumidamente, era uma pessoa que era muito frustrada, tentava várias relações. Eu primeiro tinha um grande vazio dentro de mim e achava que a vida sentimental é que ia preencher esse vazio, mas eu estava errado. Por isso é que eu constantemente batia com a cabeça, porque o problema estava dentro de mim. Então, quando eu comecei a frequentar as correntes do Centro de Ajuda, então eu fui tratado por dentro, de dentro para fora. Correto. Então aí sim comecei a ser uma outra pessoa, consegui ser bem sucedido na escola, comprei o meu carro próprio, sem fiadores, sem nada, sozinho, tudo com a minha fé, com o meu trabalho, com o meu esforço. Mas lá está, ainda tinha aquela questão de não ser feliz ainda na vida sentimental. Então eu disse, já que eu quero tanto ser feliz e este é o meu maior sonho, então eu vou deixar Deus escolher a pessoa certa para mim. Você, nos relacionamentos anteriores, você escolheu, né? Eu escolhia e dava sempre errado. Eu disse assim, desta vez vai ser diferente. Eu vou chamar a atenção de Deus e o próprio Deus vai me mostrar alguém dele para mim. Então foi isso que eu fiz. Então também fiz o meu sacrifício. Tudo o que eu tinha, eu pus no altar. Passados 2, 3 meses, nós nos conhecemos aqui mesmo, porque eu sou de uma igreja e ela de outra. Mas Deus marcou o encontro, porque como foi feito o sacrifício no altar vocês se encontraram. É verdade, São Bispo, pois foi. Estão casados faz quanto tempo? Faz um ano amanhã. Amanhã faz um ano. Parabéns. Valeu a pena? Valeu, compramos a nossa casa própria. Tá aí? É verdade, São Bispo. Não está arrependido de ter se casado? Não. Não estão, não? Não, muito feliz. Essas pessoas, elas são vitoriosas. Elas podem não ter ainda tudo aquilo que elas tanto lutaram para conquistar, porque nada muda da noite para o dia. A vida da pessoa não muda de um dia para o outro. E nem é essa a nossa proposta aqui. Mas com certeza elas venceram e conquistaram e avançaram na vida, bem diferente da sua situação. Não falo isso para lhe ofender, mas para despertar você, chamar você para a realidade. Essas pessoas não perderam tempo. Essas pessoas correram atrás, essas pessoas foram em busca. Claro, porque quando chegaram no Centro de Ajuda, receberam o que era preciso. Não receberam nada material, nem tampouco uma apostila dizendo tudo o que elas deveriam fazer. Mas as palavras, as mensagens recebidas no Centro de Ajuda fizeram com que a mente, a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa crer mudasse. Na verdade, com que aquilo que elas receberam, elas tiraram proveito, venceram seus medos, superaram as suas dificuldades e hoje estão caminhando rumo ao sucesso. Se você deseja o mesmo, hoje é o dia.
chegou o dia aonde você pode vencer esse medo. Eu vou estar na Praça de Estrasburgo, no número 4, na Vila de Luxemburgo, bem próximo à estação de comboio aqui na Vila de Luxemburgo. Basta você querer, basta você almejar isso e lutar por essa mudança de vida. Portas abertas? As portas já estão. Abertas elas já estão. Agora estamos à sua inteira disposição. Mas você é quem decide. Se você quer continuar escrava do medo, siga da maneira como você está. Mas se você quer ser livre do medo e mudar a sua situação, hoje você deve estar conosco. Após a morte da minha mãe, eu comecei com depressão aos 16 anos e prolongou-se durante 20 e poucos anos. Mas em solteira eu tinha tentado 5 vezes o suicídio com os antidepressivos. A última vez fiquei em coma durante 5 dias. Com o meu casamento piorou. Havia momentos que eu não conseguia estar com o meu marido. Eu não conseguia que ele me tocasse. Cheguei a sentir nojo dele. Eu não podia estar em casa. Era constantemente atormentada por vultos. Quando o meu filho cresceu, quando tinha mais ou menos 2 anos, eu estava em casa, sentada no sofá, e eu tenho um armário que tem um vidro à frente. E então começava a vir aquelas vozes, que era para eu tombar o armário em cima do meu filho. E houve um momento que foi, acho que foi o pior momento, e veio aquela voz: não matas com o armário, então vais pegar na mãozinha do teu filho e vais para a rua matá-lo. E eu, determinada, a dor era tanta, o tormento era tanto, que eu peguei na mão dele e fui para a rua. Quando eu pus o meu pé na rua, houve alguém que veio ao meu encontro. E esse alguém me disse: olha, tu precisas de ajuda. Vem comigo urgente, no centro de ajuda. Quando entrei, o peso que eu levava, de um momento para o outro, senti-me tão leve, e a partir desse dia, as coisas começaram a mudar. Quando ouvi falar, a primeira vez, eu no início não sabia o que era, mas eu cá dentro, não sei, uma voz dizia-me que era para eu seguir e entrar na Fogueira Santa. Porque a partir desse momento que eu participei na Fogueira Santa, as coisas começaram a mudar. Passei a ter paz interior, a angústia passou, o meu marido, pronto, começou a ser mais carinhoso. O meu filho hoje tem 16 anos, eu costumo dizer que é o meu filho especial. Hoje estou mudada e eu que era para ter ficado só com o meu filho, eu quando engravidei, os médicos ficaram tão assustados, que eu quando engravidei dela, porque ela quando nasceu tinha eu 42 anos, e quando ela nasceu o médico disse: olha, tem aqui, pequenina, mas é muito saudável. Eu tinha uma firma industrial de lavandaria, conjuntamente com o meu marido. O meu marido faleceu e eu fiquei só na lavandaria. Após o meu marido falecer, eu fiquei precisamente com a doença que o meu marido tinha. Ele queixava-se das pernas, queixava-se de falta de ar, dor no coração, um aperto no peito, e ele vivia a vida sempre sentado no sofá do escritório. Ele correu médicos, ele foi a médicos, e o meu marido faleceu. E logo após o meu marido falecer, como eu ia dizendo, eu fiquei precisamente com a mesma doença que ele tinha. E ao decorrer de 1 ano e meio, eu corri médicos, eu corri bruxos, porque não conhecia nada, corri bruxos, eu fui à Espanha, fui à Vila Real de Trás-os-Montes, eu corri o Portugal inteiro para tentar me salvar, tentar me curar. E não houve que me desse uma única resposta positiva. A partir daí, eu estava condenada à morte. O pior momento da minha vida foi quando eu vendi esta lavanderia industrial e tudo o que eu tinha outras coisas, e fui morar para o Brasil. E vivi a minha vida na grandeza. Eu tinha um bom carro, eu tinha uma loja uma boutique de roupas jeans, eu fazia exportação, eu tinha uma vida maravilhosa durante 2 anos e tal, 2 anos e meio aproximadamente. Após 2 anos e meio comecei a cair, cheguei ao nada, ao fundo do poço.
Aí foi o meu maior desespero, porque eu tinha 2 filhos no colégio particular, a estudar no Brasil, eu tinha as minhas despesas e chegou uma altura que eu não tinha dinheiro para comer. Quis voltar para Portugal e não tinha dinheiro para voltar a Portugal. Portanto, foi um caos. Quando voltei para Portugal, eu não tinha absolutamente dinheiro nenhum para voltar a Portugal. E houve uma amiga que me enviou o dinheiro. Na altura que eu voltei a Portugal, eu não tinha negócio, não tinha nada, então comecei nas limpezas. Eu que nunca limpei nem a minha própria casa. Eu cheguei na porta do centro de ajuda, parei, sem condições nenhumas nem para andar. Entrando, eu ouvi uma reunião, algo forte me tocou, foi um alívio. E terminou a reunião e eu vim embora, não falei com ninguém, não fiz nada. Não. Sentia que não tinha nada. Não havia dor, não havia aflição, não havia falta de ar. Após a Fogueira Santa, eu não tinha negócio, eu não tinha dinheiro para abrir o negócio, e logo após a Fogueira Santa, eu abri a minha lavandaria, porque eu determinei com Deus que em março eu tinha que ter o meu negócio aberto. Depois de ter aberto este negócio, na Fogueira Santa, eu fiz o meu tudo no altar para vender um apartamento que não se conseguia vender, era 4º andar, sem elevador, o preço era alto, eu tinha feito obras, não se conseguia vender o apartamento. Após a Fogueira Santa, eu consegui vender este apartamento, não só pelo valor que nós demos, mas sim por muito mais do que nós demos. Hoje eu sou realizada na minha vida profissional, financeira também. Sou realizada, sou feliz. Quando se fala de medo, muita gente logo associa aqueles medos relacionados aos medos de criança. Não é desse tipo de medo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um tipo de medo bem diferente que, inclusive, você talvez já experimentou. Nós estamos falando de um medo que é capaz de fazer a pessoa ela parar na vida, ela parar completamente, parar os seus projetos, parar os seus propósitos, parar os seus objetivos e até desejar parar de viver. Esse medo é o que tem feito a vida de muitos, inclusive a sua, andar para trás. E é hora de você se libertar desse medo. É hora de você ser livre desse medo, livre desse peso que você carrega, porque o medo é um peso. O medo, eu costumo dizer que é como aquela bola de ferro que a pessoa traz atada nos pés. A pessoa tenta andar e ela não consegue, porque tem alguma coisa ali que lhe prende. Esse medo tem que ser vencido, você tem que deixar de ser escrava desse medo. Aí sim, você deixa de viver a vida que você tem vivido. A razão pela qual muita gente tem fechado as portas dos seus negócios, tem se separado, tem desistido da vida, desistido dos filhos, tem tomado decisões erradas, o problema para muita gente se chama medo. A razão de tudo isso nada mais é do que o medo. E hoje é o dia que você tem para se libertar dele. Nós vamos estar aqui na Praça de Estrasburgo, no número 4, na Vila de Luxemburgo, próxima à estação dos comboios aqui de Luxemburgo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, mas pense nisso, não se esqueça, hoje você tem a oportunidade de se livrar desse medo.